Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de soluções, ok? Para a gente entender um pouquinho o que são soluções, vou usar um primeiro exemplo aqui, ó. O que é a solução? É a mistura de um líquido com um material sólido. Ele pode ser dois líquidos, também faz uma solução. Pode ser dois materiais gasosos, por exemplo, também pode ser feita uma solução. Mas o mais comum, a gente vai trabalhar pensando um pouquinho assim, é mais fácil de entender, é a mistura de um material sólido dissolvido num líquido. Então você prepara uma solução, por exemplo, no dia a dia na sua casa, quando você pega um suco artificial, aquele suco de pozinho, e dissolve na água, por exemplo, ou quando você pega o pó de café e dissolve na água, ou quando você pega o achocolatado e dissolve no leite, você está preparando uma solução, você está dissolvendo um material no outro, tá? O material que será dissolvido, então aqui, por exemplo, esse pozinho azul aqui, que a gente pode pensar no sal de cozinha dissolvido na água, que esse material sólido é chamado de soluto. E o material líquido que vai ser usado para dissolver ele é chamado de solvente. A água é chamada de solvente universal, ou seja, a água é usada para dissolver a maioria dos materiais. É a água que normalmente é o padrão e que é o principal material para fazer essa dissolução. Ok? Então a gente tem esses três conceitos importantes aí, essa definição. Quais os tipos de soluções que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a solução saturada. A solução saturada é como se fosse a solução perfeita. Seria essa solução do meio aqui. Ó. A gente tem, imagina que você está jogando sal na água. Você vai jogar sal na água aqui, ó, de modo que a água fique o mais salgada possível e não sobre nenhum material no fundo. Isso é chamado de solução saturada, ou seja, a gente tem a proporção exata entre o soluto, que seria o sal, e o solvente, que seria a água, ok? A solução supersaturada é quando tem excesso de soluto, tá? Excesso de sal, se a gente comparar o sal com a água, excesso de sal. E aí vai formar a formação de corpo de fundo. O que vai acontecer? Como se fosse essa aqui, ó. Tem excesso de sal e aí fica uma camada de sal aqui no fundo. Isso aqui é uma solução supersaturada, ok? E a gente tem aquela solução insaturada, que é a solução que tem excesso de solvente, ou seja, excesso de água. Você tem bem pouquinho sal dissolvido e uma quantidade muito grande de água. Caberia mais sal aqui, mas não foi colocado. Então você tem uma solução insaturada. Mas o importante que a gente vai pensar agora para solubilidade é a solução saturada, ou seja, a gente vai pensar na proporção exata numa mistura, tá? Uma proporção exata, que o material fique muito bem dissolvido e que não sobre nada no fundo aqui, ok? E a gente vai falar da solubilidade. O que é a solubilidade? A qualidade daquilo que é solúvel, ou seja, aquilo que pode dissolver. Então a solubilidade e a solubilidade varia com a temperatura. Então, quando uma coisa se dissolve na outra, ela é uma coisa solúvel, ok? Se eu pegar, por exemplo, areia e tentar dissolver na água, ela não vai se dissolver muito bem. A areia não é muito solúvel em água. Se eu pegar o sal, por exemplo, e tentar dissolver em água, ele já é mais solúvel, ele consegue se dissolver muito bem em água. Se eu pegar o achocolatado, por exemplo, e dissolver em leite, se ele se dissolver muito bem, ele é um material solúvel. E aí a gente entra nessa questão aqui, a solubilidade varia de acordo com a temperatura, ou seja, quando eu aqueço o meu líquido, ele se dissolve melhor. Então a temperatura faz ele se dissolver melhor, ela ajuda na dissolução do material. Tudo bem? Vamos fazer uma análise de gráficos aqui de solubilidade. Ó. Então aqui, ó, essa aqui é chamada de curva de solubilidade, ó, de um material. Tá? A substância é essa, o KNO3. Tá? O KNO3 ele é uma substância de laboratório, é uma substância química, é um sal, é chamado de nitrato de potássio. Tá? O nitrato de potássio é um sal que se dissolve na água e se você perceber a linha dele aqui, ó, ele vai aumentando de acordo com a temperatura. Ó, a temperatura vai subindo aqui, ó, ele vai podendo dissolver um pouco mais. Essa linha indica quanto que ele pode dissolver. Então vamos fazer uma análise. Ó. Se eu pegar aqui, ó, numa temperatura de 20 graus, ó, olha aqui, olha o meu gráfico, como que eu analiso o gráfico. Ó. Se eu pegar uma temperatura de 20 graus, eu vou puxar para cá, ó, ele cabe mais ou menos 40 gramas dissolvidos. Ó. Eu consigo dissolver 40 gramas. Tá? Se eu pegar uma temperatura de 80 graus aqui, ó, eu já consigo dissolver a mais que 150 gramas. Tá? Então, quanto mais quente você ficar, melhor é para dissolver os materiais. Tá? A grande maioria dos materiais aí se dissolve melhor com o aumento da temperatura. Tá? E aí assim, ó, esse gráfico aqui ele está representado sempre por 100 ml de água, que pode ser chamado de 100 gramas de água também. Tá?
em alguns gráficos mostra 100 gramas de água. O ml e a grama para a água é proporcional. 100 ml é a mesma coisa que 100 gramas. Então vamos analisar mais um aspecto aqui. Vamos pegar aqui, ó, numa temperatura de 100 graus. Ó. Se eu pegar, vamos interpretar muito bem esse gráfico agora. Na temperatura de 100 graus, ó, eu subo aqui, ó, tá? Ele encontrou aqui, ó. Esse é o ponto de encontro. Aí eu puxo para cá, ó, para a gente saber onde vai dar, ó, 250. Tá? Então significa que eu consigo colocar numa temperatura de 100 graus, eu consigo colocar 250 gramas desse material aqui, ó, em 100 ml de água, ok? Essa é a minha solubilidade, então nessa temperatura. Cada temperatura tem uma solubilidade diferente, cada material tem uma solubilidade diferente. Vamos fazer uma outra análise aqui, ó. Aqui a gente tem 3 gráficos de 3 materiais diferentes, ó. O NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Tem um gráfico aqui. O KCl aqui, que é o cloreto de potássio, tem um outro gráfico aqui. E o nitrato de chumbo aqui, ó, que é o PbNO3,2 aqui, ó, que é o nitrato de chumbo. Tem um outro gráfico dele que é esse que sobe bastante aqui, ó. Então, ó, olha só, o nitrato de chumbo ele é muito influenciado pela temperatura. Ó. Quanto mais quente, mais vai caber no material aqui, ó. Como é que a gente faz essa análise aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, fazer essa primeira análise aqui, ó. Se eu considerar 100 ml de água do KCl, então se está falando do KCl, eu vou usar a reta referente ao KCl aqui, ó. Tudo bem? Vou usar só ela. E eu quero saber a 100 graus quanto que cabe, ó. Então, ó, a reta do KCl é essa. Puxo aqui os 100 graus, subo aqui. Aonde encontrou aqui a linha, tá? Onde encontrou os 100 graus aqui na linha do gráfico, que é essa linha mais escura aqui, ó, eu puxo para cá, para a direita, para saber quantas gramas eu tenho. Ó. Então, ó, essa reta aqui, ó, esses valores aqui são as gramas, esses valores aqui embaixo são as temperaturas, equivalente sempre a 100 gramas de água ou 100 ml de água. Tá? Então, ó, em 100 ml de água, eu vou lá no KCl, né, a temperatura minha é 100 graus, então aqui, ó, 100 graus, subo aqui, puxei para lá 60 gramas, então aqui, ó, 60 gramas. Tá? Ó, o próximo aqui, ó, 100 ml de água, se eu pegar o PbNO3,2, né, o nitrato de chumbo, a 80 graus. Então, ó, 80 graus. Agora eu vou subir a linha aqui, ó, até chegar lá em cima no nitrato de chumbo. Ó, tá? Chegou aqui, ó. Aí, não está em cima da linha, está no meio. Ó. Então, vou puxar para cá. Está no meio, ó, 80 aqui embaixo, 100 aqui, então deu mais ou menos 90. Então, aqui, ó, eu sei que a 80 graus a gente vai ter 90 gramas do material. Tudo bem? Agora, olha esse caso aqui, estou aumentando a quantidade de água. Tá? Então, o NaCl aqui, que é o sal de cozinha, a 10 graus. Ó, vamos analisar o NaCl a 10 graus. Ó, 10, a linha do NaCl aqui é essa aqui. Ó, tá? Ó, subo aqui, encontro ela aqui. Ó. Então, vai dar mais ou menos 30, né? 30 gramas. Só que o gráfico ele é referente a 100 de água. Tá? Aqui ele está dizendo 200 de água. Então, eu não posso considerar 30 gramas, tenho que considerar o dobro, que tem o dobro de água. Por isso que aqui a resposta está 60 gramas, ok? Olha esse outro caso aqui, ó, o PbNO3 aqui, o nitrato de chumbo, ele a 70 graus, ó. Então a gente pega aqui 70 graus e sobe bonitinho aqui, ó, até encontrar a reta aqui, ó, tá? Até encontrar a linha do PbNO3, né? Aí a gente puxa para cá, né? Então aqui voltando aqui, ó, 70 graus, subiu até aqui, ó. Aí puxa para cá aproximadamente 60, ok? Só que 60 se fosse 100 ml de água. Como a gente tem 200 ml de água, então vai ser o dobro disso aqui. Ó. Então vai descer 120 gramas. Tá aqui, ó, 120 gramas. Tudo bem? Então, o que a gente tem que analisar no gráfico desse? Ele é complicado. Eu tenho que analisar a temperatura, a substância que eu estou falando, e aqui desse lado aqui a quantidade de material que cabe dissolvido. Tá? Isso sempre considerando 100 ml de água. Tá? Vou fazer um último exemplo que não está aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, o KCl aqui, ó, tá? O KCl a 70 graus mais ou menos. Ó. Olha só, vou pegar os 70 graus, subir aqui, ó, o KCl bateu aqui, ó, certo? Essa aqui está a reta do KCl. Então 70 graus subiu aqui. Ó. Se eu puxar para esse lado aqui, ó, vai dar mais ou menos 50 gramas aqui. Ó. Então, a 70 graus, cabe 50 gramas em 100 ml de água. É a solubilidade, ou seja, é a quantidade exata de material dissolvido num líquido. Tudo bem? Beleza, até mais.